enfermagem! Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Ana Carolina Silva e esse é o Enfermagem Pode! Ana, mais uma vez aqui, sentada nessa mesa para gravar mais um episódio especial, porque o que é bom a gente tem que trazer aqui. Com certeza, Lu. Assuntos bons, interessantes, importantes para a enfermagem, tá aqui no Enfermagem Pode. E hoje a gente trouxe um assunto aqui maravilhoso que salva vidas. É um trabalho que, de fato, faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. E eu tenho certeza também que tem muita gente que tem curiosidade de saber sobre essa área, que não é tão falada assim, mas é uma área maravilhosa para se trabalhar. Exatamente. Então, vamos parar com o mistério. Vamos certeza. apresentar o nosso convidado. Então, se é para mostrar o quanto que a enfermagem pode, seja muito bem-vindo, Jefferson! Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui de volta com vocês. Coisa Foi muito boa. bom. E o que é bom, tem que repetir, né? Isso mesmo. Com certeza. Gostei muito do convite. Feliz. Poder falar da enfermagem hemodinâmica de novo, para mim é sempre prazeroso. Que bom. Muito bem. Jefferson é referência na área de hemodinâmica. Ele já esteve com a gente aqui, né? Acabou que a gente teve uns probleminhas aí, Técnicos. mas é tão bom, o assunto é tão rico que a gente teve que trazer de novo para todo mundo se beneficiar. E aí eu vou falar aqui, ó, o Jefferson, então, é um enfermeiro especialista em enfermagem cardiovascular e intervencionista. O que é isso, gente? Enfermeiro intervencionista. Opa, vamos descobrir isso. Ele vai contar pra gente. Então, ele atua em hemodinâmica de um grande hospital. Ele é professor, tá? Então, tá dando aula aí em pós-graduação. Isso. Né? Jefferson, top demais. Fora que ele, no final, vamos deixar pro final, ele vai passar as redes sociais dele, porque lá ele traz conteúdo, gente, maravilhoso, vocês vão ver. Então, Ana, antes da gente começar o bate-papo, por favor, dá aqueles recadinhos. Achei que você não ia deixar. Não. Né? O assunto de hoje vai ser bom demais e, como a gente disse, com certeza vai sanar aí a curiosidade, né, e algumas dúvidas de vocês. Mas antes da gente conversar com o Jefferson, eu queria lembrar você que está aqui conosco a seguir o Corém nas nossas redes sociais. Porque se você quer saber mesmo de tudo o que acontece na enfermagem, só seguindo o Corém MG nas redes sociais. Então, ó, se você ainda não segue, segue aí, ó, no Instagram, @CoremMG, no YouTube, MG Corém, e também não deixe de acessar o site do Corém MG, www.coremmg.gov.br. No site do Corém MG, além de você ficar se informando de tudo o que acontece na enfermagem, você também consegue fazer vários serviços e resolver várias dúvidas com a ajuda da nossa Cora, assistente social. Social não, né? Virtual do Corém. Tô trocando a profissão da Cora aqui. Nada disso. Nossa assistente virtual, a Cora do Corém. Então é isso. Se você quer saber de tudo que acontece na enfermagem, resolver suas dúvidas, ter acesso a vários serviços, não deixe de seguir o Corém nas redes sociais e acessar o nosso site. Agora podemos começar, né, Lu? Ah, não, mas vamos falar. Não, ainda tem mais. Ainda tem mais uma rede que tem que seguir, que é a rede do nosso podcast, né? Quem ainda não segue o Enfermagem Pod no Instagram, tá perdendo também. Lá no Enfermagem Pod, vocês vão ver vários cortes aqui e várias outras notícias e informações do nosso podcast. Então tem que seguir o Enfermagem Pod também. Isso mesmo. Então, vai lá nas redes sociais, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações. E bora então pro nosso episódio. Agora a gente tem muito que conversar com o Jefferson. Jefferson, então, mais uma vez, um prazer ter você aqui. Um enfermeiro referência, de fato, nessa área de hemodinâmica e com muito conhecimento para compartilhar. Para começar, então, conta pra gente um pouco da sua história até você. Como que você se tornou um enfermeiro que atua em hemodinâmica, um enfermeiro intervencionista? E como que a sua vida profissional foi parar nessa área? Bom, assim, meio que foi por acaso. Eu entrei em hemodinâmica, que é uma área onde se realizam vários procedimentos, né? E, assim, muita gente tem medo de trabalhar em hemodinâmica,
né, por ter uma relação muito próxima dentro dos procedimentos em si e ter outras responsabilidades além da assistência, né, muitas pessoas têm um pouco de receio de trabalhar. Mas eu entrei por acaso, fui cobrir uma licença maternidade uma vez, né, de uma colega, há 16 anos atrás, e não saí mais em hemodinâmica. Eu trabalhei na rede privada em São Paulo, depois eu vim para cá, aí eu estou morando em Belo Horizonte, já tem quase 10 anos, né, que já é minha casa agora. Né, então, assim, eu trabalho em hemodinâmica, eu respiro hemodinâmica todo dia, né, o meu filho brinca com minhas coisas, hemodinâmica, eu tenho coleções, todo mundo tem carrinho de coleção, né, qualquer outro tipo de coisa, e assim, eu coleciono coisas de hemodinâmica. Né, e meu filho brinca com isso, e assim, para mim é muito prazeroso, então assim, eu tenho muita sorte de fazer o que eu gosto. Então, para mim, é muito bom. E eu fico feliz de poder estar aqui, podendo falar da hemodinâmica, porque, igual vocês falaram no início, não é uma área muito conhecida, mas, assim, ela está sendo muito difundida, né? Porque hemodinâmicas hoje já estão mais difundidas no Brasil, não só cidade grande. Cidade pequena também já tem, cidades menores, né? Mas é isso, eu fico feliz de poder estar podendo falar da hemodinâmica aqui com vocês. Com certeza é um setor que encanta, né? Porque você tem 16 anos, você foi lá para cobrir uma licença maternidade, não saiu. E Não, tem 16 anos que tá lá e já tá até estimulando aí, ó, ter outras gerações indo para sim, outras hemodinâmica. gerações. Não é? Tem que ser uma área muito bacana. E aí eu queria que você contasse pra gente, então, exatamente o que é isso? O que é ser um enfermeiro intervencionista? E o que um enfermeiro intervencionista faz? Como é que é o seu dia a dia? Como é que são as principais rotinas do enfermeiro intervencionista? Tá, o enfermeiro intervencionista trabalha na hemodinâmica. A hemodinâmica é o setor onde se realizam procedimentos minimamente invasivos, diagnósticos e terapêuticos. Então, assim, doenças são tratadas em hemodinâmicas, doenças são diagnosticadas em hemodinâmicas. A cada dia, mais oportunidades são passadas na hemodinâmica, assim, de opções, né? Há um tempo atrás, só cateterismo cardíaco realizava hemodinâmica, né? Então, se fala em hemodinâmica, se pensa em cateterismo Pensa cardíaco. logo isso, né? Vai Mas fazer não é. cateterismo, angioplastia. Exatamente, porque na verdade a hemodinâmica veio do cateterismo cardíaco. Então, assim, o enfermeiro intervencionista, ele atua na assistência direta dos procedimentos, ele atua principalmente na gestão da hemodinâmica. A maioria das hemodinâmicas do Brasil, o gestor é um enfermeiro. Então, assim, o enfermeiro tem que saber essa parte gerencial, né, que é nata da nossa profissão, e também saber dividir com a assistência, porque muitas vezes eu tenho que dividir meu tempo na assistência e na gestão no dia a dia lá na hemodinâmica. Seria isso, sabe? Basicamente. E dentro dessas atividades, né, assistenciais, gerenciais no setor de hemodinâmica, o que você acha que é o maior desafio para o enfermeiro nesse setor, enfermeiro de hemodinâmica? Olha, eu acho que o desafio muito grande, eu recebo muitas perguntas, até alunos me perguntam sobre isso. Qual que é o maior desafio trabalhar na hemodinâmica? É saber conciliar a assistência com a gestão. Porque o enfermeiro da hemodinâmica, muitas vezes, ele é sozinho na hemodinâmica de enfermeiro profissional. Normalmente só tem um Só enfermeiro tem e um. ele faz essas Em coisas. hospitais maiores, você tem mais de um. Eu tenho o privilégio de trabalhar em um hospital grande que eu tenho colegas enfermeiros trabalhando comigo no mesmo plantão. Mas em muitos outros hospitais não é essa a realidade. Então ele tem que saber dividir o tempo entre a assistência e a gestão, saber priorizar. Né? Ele tem que saber dividir essa assistência com a gestão, porque um não é mais importante que o outro, um depende do outro. Né? E o trabalho do enfermeiro, ele faz parte de uma engrenagem muito grande dentro do hospital. A hemodinâmica gira muita coisa no hospital, gira leito, né, gira tratamento, diagnósticos e gira também condições financeiras dentro da instituição. Né, tem que pensar nisso também. Mas, assim, é um trabalho muito importante que a gente tem que trabalhar de forma engrenada com toda a equipe multiprofissional e com a direção do hospital também. Com certeza. Excelente. E você trouxe algo muito importante, porque muitos profissionais se apegam exclusivamente à parte técnica. Sim. Eu preciso saber muito a técnica e só isso, e esquece do resto, que é a parte comportamental, das relações, da comunicação, da produtividade, Exatamente. que são as habilidades leves, né? Não é a dura ali do maquinário, dessa habilidade técnica. E isso você adquire com o tempo, sabe? Não tem uma receita pronta. Como que você trabalha na hemodinâmica? Assim, isso depende das características do paciente que você atende, do perfil de paciente da instituição, entendeu? Então, assim, e você vai pegando o jeito com o dia a dia. Né? Ninguém me ensinou. Para mim, infelizmente, na minha época, não tinha tanta divulgação igual tem hoje em dia da enfermagem hemodinâmica. Hoje em dia se fala mais. Isso é importante, porque, assim, o trabalho que eu faço fora da instituição é para levar a enfermagem hemodinâmica, igual a oportunidade que estou tendo aqui, é para poder estimular as pessoas a conhecer essa área, né, e falar mais. E assim,
e pensar que o enfermeiro não atua somente na assistência. O trabalho gerencial dele é muito importante, né? Uma hemodinâmica sem a enfermeira ela não funciona. Sim. Literalmente ela para. Com certeza. E você está falando de habilidades, né? A Luísa também falou, não são só habilidades técnicas, Sim. mas habilidades técnicas também são importantes para que você possa trabalhar numa hemodinâmica. Então, como você já tem uma grande experiência nisso, conta pra gente quais seriam assim, essas principais habilidades técnicas, para depois a gente falar de comportamento, mas em relação a conhecimentos técnicos. O que é importante que o enfermeiro saiba, desenvolva, e também se tem alguns cursos específicos, pós-graduação? Bom, assim, basicamente eu vejo a hemodinâmica como um mix de setores, de áreas, né? Aham. Áreas de APH, de pronto atendimento. Então, assim, as habilidades de atendimento de emergência, isso é muito importante porque nós atendemos pacientes em situações de emergência, né? Cuidados de terapia intensiva. Então, o enfermeiro que trabalha em hemodinâmica tem que entender de terapia intensiva porque pacientes graves chegam na hemodinâmica para a gente. Vão já monitorizados, Exatamente, né? monitorização, além dos procedimentos em si, gerarem circunstâncias de uma terapia intensiva. Então, assim, eu fico com o paciente de terapia intensiva por um tempo. Né? O paciente vem da terapia intensiva para a gente do jeito que ele estava lá, instável, grave. Então, eu tenho que saber trabalhar com o paciente grave. Então, assim, conhecer sobre urgência e emergência, terapia intensiva e também a questão gerencial de bloco cirúrgico, porque muitas hemodinâmicas têm mais de uma sala de procedimentos. Então, assim, o enfermeiro está ali, muitas funções do enfermeiro, quando eu falo de gestão, é também gerenciar o tempo, gerenciar leito. Né? A gente faz isso a todo momento. Então, assim, eu acho que a hemodinâmica é uma mistura de pronto atendimento, terapia intensiva e bloco cirúrgico. Né? Nós temos os procedimentos que são realizados, então eu tenho que entender quais condições eu devo prever e prover para que aquele procedimento aconteça da melhor forma possível. Então, assim, eu acho que conhecer emergência, terapia intensiva e bloco cirúrgico. Se a pessoa estuda, gosta dessa área, né, já tem um grande caminho já traçado para isso. E assim, fazer uma pós-graduação, uma residência em enfermagem cardiovascular, entender a área cardiovascular é muito importante. Uma pós-graduação faz muita diferença. Com certeza, né? Até para você ter um melhor atendimento para o seu paciente, mais segurança também. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu não sei se é igual para todas as hemodinâmicas, quando você fala de gestão, tem a gestão também dos materiais. Sim. Então eu vejo que tem essa questão também de você saber sobre processos de esterilização, o que pode, o que não pode, o que tem que ser um material novo, onde que compra. Essa gestão de compra também, de aquisição de materiais, isso também é função do enfermeiro? Sim, é função do enfermeiro. Logicamente que muda de uma instituição para outra, porque talvez você pode ter um suporte ou não, mas o enfermeiro deve saber esse entendimento dessa área de materiais estéreis, né, de próteses, órteses, que são os materiais que a gente utiliza na hemodinâmica. Né? E caros, são né? muito caros. Tem próteses com 6 dígitos de custo, então isso é muito alto. Então imagina se a gente inicia um procedimento, né, procedimento intervencionista, e a prótese não chegou. Isso pode acontecer. Então, se no início da carreira você pode dar uns vacilos. Pensar assim, gente, mas como é que eu vou saber? Tem que saber, isso é fundamental, né? Você tem que conhecer todos os materiais e conhecer o que pode acontecer naquele momento do procedimento de algo a mais. Né? Se alguma complicação acontecer, o que eu preciso ter no setor ou amostra viável para eu poder utilizar de fazer uso dele, entendeu? Então, assim, eu não posso entrar com o paciente sabendo que tem um risco de acontecer um tamponamento cardíaco e eu não ter condições de atender um tamponamento cardíaco. Isso já aconteceu comigo. Né? Então, assim, a gente tem que... E se uma situação dessa acontecer, você tem que sentar com a equipe, discutir, né, o trabalho multidisciplinar, né, e trabalho dentro da equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é muito importante dentro da hemodinâmica para criar uma situação segura para a próxima vez que isso acontecer, entendeu? E assim, as metodologias de compra também, então assim, você trabalha com muitas cifras, né? Então assim, para a enfermagem é muito difícil entender essa questão do dinheiro, dos valores, né? Porque parece que você está indo contra os seus preceitos básicos da assistência, mas você tem que pensar nisso também. Né? Então você trabalha, faz metodologia de compra, você vai comprar, vai ser um material consignado, né? Gestão de estoque. Imagina você comprar um material, fazer parte daquela compra e o material vencer por não ter sido usado. Você tem responsabilidade nisso. Com certeza. E o conhecimento do enfermeiro, né, até de
como você disse, ter esses conhecimentos prévios, saber qual material que é mais utilizado, um Sim. material que pode dar um retorno melhor. A gente às vezes pensa muito isso, né? Que enfermeiro não pode falar de dinheiro, senão é um problema. Né? A gente fala tanto de dinheiro em outras partes, mas parece que na enfermagem eu não posso falar. E isso faz toda a diferença, inclusive para a sustentabilidade do negócio, do hospital, do seu setor. Exatamente. Né? A hemodinâmica é um negócio. Né? Dentro da instituição, ela gera receita. E se ela não for gerida, é um buraco de prejuízo. Com certeza. Então, assim, uma hemodinâmica bem gerida, ela gera recursos, seja uma instituição pública ou privada. Então, assim, independente de onde você esteja, eu trabalho na instituição pública. Mas eu tenho que ter conhecimento e a mesma postura de uma instituição privada. Eu não posso deixar um prejuízo acontecer para a minha instituição. Com certeza. Tenho corresponsabilidade de tudo que está acontecendo lá. E isso mostra também a importância do enfermeiro, Sim, né? Em tantos setores, tanto na assistência, quanto na gestão, quanto na sustentabilidade financeira. Exatamente. Eu acredito que isso daí mostra o quanto que a gente é importante, né? E que ter um bom enfermeiro, tanto assistencial quanto gerencial num setor como esse, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E essa questão de você saber priorizar a assistência ou a gestão, você vai adquirir com o tempo. Né? Uma pós-graduação vai te ajudar. Né, visitas técnicas em outras hemodinâmicas, muitas pessoas conseguem fazer uma visita técnica. Instituições de saúde, de ensino, faculdades que têm convênios com hospitais que têm hemodinâmica, por favor, crie esse campo de estágio, porque eu vejo um pecado ter uma instituição de ensino vinculada a uma instituição de saúde que tem hemodinâmica e os alunos não passam lá. Nem conhecem. Nem conhecem. Né? Então, assim, eu mesmo saí sem saber o que era hemodinâmica. Você fez estágio em hemodinâmica? Não. Eu nunca fiz. Até porque, igual você falou, entrou na área há 16 anos, né? Eram outros Eu também tempos. 17, quase 18 anos de formada, e naquela época, especializações eram, tipo, o que tinha? Terapia intensiva, enfermagem do trabalho, era basicamente isso. E hoje que o campo, né? Tá e assim, se o campo está aberto, né, e as instituições de ensino geram essas opções, você pensar onde entrar, né? Te auxilia quando você formar, você pensar, será que eu gosto dessa área? Com certeza. Então, assim, eu não tive essa opção. Eu entrei de paraquedas, né, por muita sorte, eu sou muito grato a isso, mas, assim, se a instituição de ensino puder ajudar esses profissionais que estão formando, seria uma grande valia. E é um dos objetivos aqui do nosso podcast, é isso, é trazer conhecimento das mais diversas áreas na enfermagem, isso mesmo, que é a enfermagem hemodinâmica, que muitas pessoas não conhecem. A gente trouxe aqui, por exemplo, enfermagem de navegação, falando disso, inclusive antes de sair, né, a resolução do COFEM. Então, assim, a gente vem trazendo aqui vários profissionais de áreas que as pessoas nem sabem que existe ou têm um mínimo de conhecimento, para justamente a gente fortalecer a enfermagem, mostrar que a enfermagem pode estar presente, nas mais diversas áreas do cuidado. E muito importante tudo que você falou, esse planejamento, e da mesma forma que a gente estuda o conhecimento técnico, a gente também tem que estudar o gerencial também. Exatamente. A gente aprende com a prática, sim, porque ali a gente erra, aprende, conserta, erra, né? Mas a gente precisa estudar também essa parte gerencial, a parte de liderança, tudo a gente tem que estudar para ter conhecimento e ferramentas para a gente aplicar no dia a dia e ir testando e aperfeiçoando. É isso mesmo. E assim, gerenciar a equipe de enfermagem, eles estão aqui com a gente, né? Então, assim, enfermeiro não trabalha sozinho, né? Tem equipe técnica, os desafios, os problemas que tem numa terapia intensiva a nível de trabalho de grupo e equipe vão acontecer na hemodinâmica. Né? As tomadas de decisão têm que ser rápidas e precisas, e você vai conseguir fazer isso a cada vez melhor com o tempo. Né? Não pode se frustrar. Eu tive muitos erros no início. Né? Hoje eu cometo menos erros, porque a experiência me deu essa carga para isso. Mas assim, não quer dizer que eu não vou errar. Vou errar, eu não vou tomar uma decisão assertiva de cara, mas assim, é importante a gente dar a cara a bater também. Não pode ter medo. Inclusive, por exemplo, você que já é um profissional experiente está lá. Eu, na minha área, por exemplo, de emergência, quando chega alguém novo no setor, que a pessoa não tem experiência, formou agora, ou então, né, não sei, mudou de área. É diferente. O enfermeiro, ele tem esse papel de ajudar também e entender que essa pessoa ela vai passar pelos processos que a gente passou.
Porque eu vejo em tantas áreas, né? Às vezes o enfermeiro, chega alguém lá diferente, um técnico também Não é bem novo, recebido. não é bem recebido, a pessoa erra e você já acha que a pessoa, não, ela não serve pra estar Como aqui, se a não. pessoa é obrigada a saber, né? E assim, trazendo para a hemodinâmica, é difícil pensar nisso, né? É uma área que, assim, as pessoas do hospital não sabem o que a gente faz lá dentro. Sim, é verdade. Entendeu? Então, assim, é até meio, parece brincadeira, mas é verdade. As pessoas de dentro da instituição que você trabalha, muitas vezes não sabem. acha só o quê? Só põe um stent lá, acabou. O que você faz? Você fica lá só na agenda, gerenciando a agenda. Nossa, faço muita coisa. Eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer todo dia. Imagino. E você, acho que na outra conversa que nós tivemos aqui, você falou sobre intercorrências que acontecem, que às vezes vira uma cirurgia. Sim, isso pode Você acontecer. já contou isso, né? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Então, assim, a questão dos procedimentos intervencionistas, eles são muito seguros, mas eles não são isentos de ter alguma complicação. Muitas complicações podem ser complicações de grande porte, né? Já aconteceram de intercorrência de tamponamento cardíaco, né? Aconteceu em sala, e na primeira vez que aconteceu, talvez você não tinha materiais cirúrgicos para fazer uma intervenção cirúrgica convencional dele. Então, assim, o que a gente tem que entender na hemodinâmica? São procedimentos seguros e que têm riscos, né? Cada vez mais os riscos vão diminuindo, né? Devido à técnica, à evolução da área, os materiais são mais sensíveis hoje, a gente tem mais recurso. Recurso humano capacitado, que é o que a gente faz, né? Dentro da enfermagem, a área médica, a área da anestesia, né? E também os recursos tecnológicos. Mas, assim, pode acontecer complicações graves, pacientes podem morrer fazendo um cateterismo cardíaco. Com certeza. A pessoa pode vir de casa, andando, eu admitir a hemodinâmica, ela ter uma intercorrência grave e morrer na sala. Então, assim, eu tenho que ter recursos e condições para atender essas pessoas. Né? Então, eu não posso deixar acontecer. Se eu sei que essa complicação é possível, eu tenho que discutir com a minha equipe, o meu setor, o que nós podemos fazer para minimizar o impacto, se isso acontecer. E nessa situação, qual o papel da inteligência emocional? Isso é muito importante, porque, assim, na verdade, quando algo acontece assim, todo mundo olha para o enfermeiro. Né? Ou olha ou pensa no enfermeiro, você pode ter certeza. As intercorrências acontecem, parece até brincadeira, assim, eu não estou na sala porque o enfermeiro... Mas é desse jeito. O enfermeiro talvez não está na sala, né? E acontece alguma coisa, a primeira pessoa que eles chamam sou eu. Cadê o enfermeiro? Cadê o enfermeiro? Chama o Jefferson. Né? Talvez uma coisa que, para atuar naquele momento, ou para tentar resolver. Né? Então, assim, tem que ter inteligência emocional. É muito difícil. Em determinados dias, você está num dia num astral melhor, né? Então, você consegue resolver isso. Mas a inteligência emocional é muito importante, porque você é o espelho da sua equipe. As outras, equipe, não só de enfermagem, mas a equipe da hemodinâmica, a equipe médica, tem você como referência. Né? Então, assim, é muito triste, eu falo muito isso para os alunos que passam com a gente, é muito triste uma hemodinâmica que tem um enfermeiro que não é referência. Com certeza. Porque muitas vezes ele é o único, e ele tem que ser referência. Né? A gente já tem a graduação, a gente tem a disciplina de gestão, administração, outras graduações não têm, outras profissões não têm essa oportunidade que a gente tem. Né? Você vai desenvolver isso ao longo do tempo da experiência. Né? Mas, assim, você tem que se mostrar também. Né? Você não pode esconder da situação. Né? Muitas vezes você tem que tomar uma decisão para resolver uma questão muito técnica ou prática. Né? Mas, assim, e o enfermeiro tem que ter inteligência emocional. É difícil, viu? Mas tem dia que dá certo, tem dia que não. É experiência, né? E a gente vai aprendendo. Estudar, sugiro ler, né? Daniel Goleman fala, né? Escreve muito sobre inteligência emocional. E você falou, Irna, todo mundo pensa no enfermeiro. É igual, eu sei que você é pai, um ótimo pai, desculpa, dá licença, mas quando acontece uma coisa, a criança grita o quê? Mãe! Tudo é mãe, tô em apuros, mãe! O enfermeiro é a mãe, né? Mais ou menos isso. Chama o enfermeiro, enfermeiro! E aí quem não vem, vivencia, né? acha que a gente pode estar até brincando, mas é verdade. É verdade. E assim, não fiquem tristes se você...
Fiquem felizes quando as pessoas pensam em você, porque você é a referência. Exatamente. Sim, Porque eles confiam em Confia em você, você. te veem, né, como um líder de Exatamente. verdade. E várias vezes na sua fala você falou disso, né, que o enfermeiro, às vezes ele pode ser o único enfermeiro daquela equipe, Sim. mas de qualquer forma ele não trabalha sozinho. Isso. Ele tem uma equipe, ele tem que ter esse relacionamento com outros profissionais, com outros setores. Conta pra gente como que você desenvolve essa liderança, tanto com a sua equipe e esse relacionamento com os outros setores. Um parênteses, eu brinquei, como eu sou intensivista, né? A gente sempre fala que existem essas rixas, né? É a Sei. terapia intensiva com o bloco, porque, Tem. porque não tem vaga, porque não sei o quê. E isso acontece muito com a hemodinâmica também. Tem, muito. Principalmente por essa gestão de leito. Porque tá demorando, É. porque é isso, porque é aquilo. Mas cada vez mais durante a minha experiência trabalhando na assistência, eu via como que é importante a gente ter esse bom relacionamento, né? Não só entre a nossa equipe, mas com as equipes também dos outros setores. Isso facilita muito o dia a dia do trabalho e até a assistência do paciente, porque muitas vezes a gente vê que essas rixas, essas picuinhas e essa falta de liderança e de gestão de pessoas atrapalha inclusive a assistência, Atrapalha. né? Então, como que você faz para gerenciar, para fazer ser essa referência para a sua equipe e também para os outros setores, né? Ter esse bom relacionamento. Assim, é aquela coisa básica, né? O chefe é uma coisa, o líder é outra. Né? O líder conquista a equipe aos poucos. Então, assim, quando eu cheguei na instituição que trabalho, eu vim de uma outra realidade. Então, primeiro, eu tinha que conhecer todo mundo. Não poderia falar, vocês não estão fazendo certo, acho que é melhor fazer isso. Não, conhece, tenta entender como que é o sistema de trabalhar, né? A potencialidade e as fragilidades de cada um. Isso é devagar. E outra coisa, diálogo, converse, ouça as pessoas. Né? Os meninos brincam comigo, você não é pai só da hemodinâmica, você é pai da UPA, porque você escuta muito eles. Né? Mas, na verdade, assim, eu não posso tomar uma decisão pensando só em resolver um problema da hemodinâmica. Eu preciso resolver o problema do paciente. Muitas vezes resolver um problema do paciente implica em gerar uma tarefa para minha equipe, que em tese não seria dela. Mas assim, eu tenho que ter o quê? Diálogo. Eu tenho que conhecer a fundo a base. Né? Os residentes passam com a gente lá na hemodinâmica, então eu falo com eles assim, você tem que conhecer a essência. Né? Conhecer a essência do que você faz e a essência das pessoas. E conversar, você tem que ouvir. Ouvir e ser ouvido. Muitas vezes eu tenho que tomar atitudes que eu vou ser democrático. Outras vezes não. Ó, vai ser assim, é dessa forma. Né? Por isso, depois a gente conversa. Mas assim, o importante é conhecer as pessoas e ter um diálogo, um canal aberto. Eu tenho um canal muito aberto com as equipes dos outros setores, né? Quanto ao atendimento, principalmente porque a gente relaciona muito a unidade coronariana, a terapia intensiva também, né? Então, assim, os meus até brincam a questão de ser pai da UPA também, mas eu tenho que ser pai também de lá. Né? Mas, a verdade, eu estou vendo ao lado do paciente. Olha, Jefferson, eu queria destacar assim, 2 pontos da sua fala para que fique bem frisado, né, o que você falou. Muito importante. O primeiro ponto é você tem que pensar no que é melhor para o paciente. Sim. E isso faz toda a diferença, né, para assistência. Tem que parar essas picuinhas, eu acredito que a gente diminui muito quando a gente coloca todo mundo com foco no que é melhor para o paciente. Sim. Às vezes vai implicar em algum serviço, alguma coisa a mais para a gente. Vai ser. Isso vai acontecer, mas o foco nosso tem que ser no paciente. E os setores eles precisam de trabalhar em conjunto para o paciente. Algumas vezes você vai ser poupado um pouquinho, algumas vezes você vai ser sobrecarregado um pouquinho, mas é de acordo com a necessidade do paciente. E isso é um papel do líder mesmo, de mostrar isso para a equipe. Não é que eu estou sendo papai protegendo só um setor em detrimento do outro. Eu estou fazendo o que é melhor para o paciente e nós temos condições de fazer isso. E assim, eu falo também na instituição, nós estamos no hospital por causa do paciente. Os pacientes não vieram nos procurar. Os pacientes não vieram para a hemodinâmica porque o Jefferson está lá. É o contrário. Eu estou lá por causa deles. É isso mesmo. Então a gente tem que entender, tem uma diferença muito grande. Muitas vezes eu preciso de determinar uma tarefa para a minha equipe, né? Porque é melhor para o paciente naquele momento, mas meio que vai dar uma folgada para uma equipe de um outro setor. Né? Então gera esse tipo de risco. Então, assim, o líder tem que explicar a situação. Ó, eu fiz isso nesse momento por quê? Porque é melhor para o paciente. Sim. E esse é o segundo ponto que eu queria frisar sobre a liderança. O quão é importante nós termos essa capacidade de liderança desenvolvida, porque isso faz toda a diferença, tanto para assistência
quanto para você conseguir gerenciar a equipe. E tem uma frase que eu desenvolvi para mim mesma durante os anos que eu também tive de experiência como gestora, é que não existe um único tipo de líder certo. Nós temos que ser o líder que a nossa equipe precisa. Sim. Então, o que você falou, você tem que conhecer a sua equipe e entender que tipo de liderança que eles precisam. Eles são uma equipe mais imatura? Se for uma Isso. equipe mais imatura, eu vou ter que desenvolvê-los mais, eu vou ter que determinar mais algumas coisas. Se for uma equipe mais desenvolvida, mais amadurecida, com mais experiência, eu posso delegar mais coisas, porque eles já têm essa possibilidade, né? Eles têm esse conhecimento, eles podem contribuir mais, desenvolver junto com você. Então é muito importante que o líder conheça a equipe para ele exercer a liderança da maneira que aquela equipe precisa. Isso, e toda equipe tem vários tipos de pessoas e Com profissionais. certeza, nem todo mundo é né? igualzinho. Igual. É. Sempre tem aquela, talvez, ovelha desgarrada. Né? Você tem que trazê-la para perto de você. É isso. Ou você ir para perto dela. É isso. Assim, eu tenho muito essa questão de assim, eu tenho que aproximar das pessoas. Entendeu? Geralmente eu não me abro tanto, mas assim, eu preciso conversar, entender a situação. Essas pessoas que são aquelas ovelhas desgarradas, que são evitadas pela equipe, eu vou entender por que isso está acontecendo. É um problema pessoal ou é profissional? Né? Muitas vezes a gente tem que conversar para tentar resolver, porque se isso está gerando um impacto negativo na equipe e no paciente, a gente tem que tentar resolver. Com certeza. Né? A gente tem que focar, né, o cuidado centrado no paciente, não nos profissionais, Isso. como a gente vê muito na prática ainda. A gente precisa mudar essa cultura. Com certeza. E aí, especificamente de hemodinâmica, uma curiosidade. Tem algum dispositivo mais inovador de hemodinâmica que você gostaria de ter acesso e você ainda não tem, que você gostaria de trabalhar? Bom, assim, eu trouxe essa maleta. Ah, olha, gente, ele veio Eita. equipado. hein? Olha, veio Preparado. preparado. Olha as O armas. enfermeiro gosta, né? O enfermeiro gosta dessas coisas. A gente já Parece fica uma maleta o de que tem? maquiagem, mas não é, tá vendo? Tem coisas aqui que a gente não vê. Olha, só. gente. Olha. Essas são próteses de vários tamanhos. Pode pegar. Pode? Pode. Olha o tamanho. Gente, a gente não imagina que tem uma prótese desse. Olha o calibre disso aqui. Isso é pra aorta. Gente do E essa daqui céu, parece uma isso calça aqui. jeans aí, ó. Legal. Tá vendo a aorta? Nunca, Focada. esse aqui eu nunca vi. Nunca vi essa prótese. O que eu acho mais bonitinho é esse aqui. Parece aquele de fazer massagem. Aqui é de botar assim, ó, no cabelo. Esse aqui é o filtro de veia cava. Vê se dá pra ver, ó. Se dá pra ver. Gente, eu tô impressionada com o calibre disso aqui. Isso. E Misericórdia. essas coisas. Impressionada. Esses aí são próteses para tratamento de aneurisma de Dá pra aorta. fazer no cachorrinho. Assim. Dá. No ratinho, cachorrinho. É, cachorrinhos petitinhos. Olha essa daqui. Ela volta. Normal. Olha. Essas são próteses para tratamento de Gente, cardiopatias olha, congênitas. tá vendo? Olha só o privilégio que a gente tem de estar aqui, né, Lu? Mas o meu xodó é esse pequenininho aqui. Essa eu não tô É conseguindo o nem que puxar. salva a vida Olha aqui. das pessoas. Uau. Aqui, ó, dá pra ver a molha. Esse Isso aqui a gente é vê o só mais em... comum. A gente vê só em Esse livro, é olha. farmacológico. Essas coisas a gente vê só em Gente, livro. olha o tamanhozinho. Agora não, pera aí, gente. Não, É. não, Tem é minúsculos. esse aqui, ó. Por isso que eu tô falando. Esse é de aorta, né? Gente, Uma endoprótese. Impressionada. E esse aqui são estentes, não sei se dá pra ver, Será que dá de pra ver? coronárias. Produção, tá dando pra Pera ver? aí. Ai, meu Deus. Não Olha, dá pra ver, só vira um pouquinho assim. Pera aí. É. Ai, tá a vendo. Luísa pega aí. Aí, ó. E esses são os estentes colocados nos pacientes implantados, né? Nos pacientes que infartam. E assim, infarto é a doença que Muito mais legal. mata no mundo. Então, assim, eles Legal. salvam milhões de pessoas. Você tem estentes grandes, isso aqui não é para coronária, isso aqui é para periférico. Né? Membro Esse aqui inferior. você falou que usa pra quê? Esse aí chama filtro de veia cava, Colocar assim, ó. Ai, tem que ser uma coisa preta, né? pra ver se dá Muito pra ver. legal, Não sei se tá dando pra gente. vocês verem, gente, olha. O filtro de veia cava, esse que está na mão dela, é pacientes que têm trombose de membro inferior. Para evitar que o trombo se desloque e vá para o pulmão, provocar um tromboembolismo pulmonar, se implanta esse guarda-chuvinha, Muito legal. né, na veia cava. Mas a Luísa me perguntou se o que eu queria ter acesso, que talvez a gente não tenha muito, eu estou muito feliz. Assim, o bambambam da hemodinâmica hoje chama TAV, que é o implante de uma prótese que vai substituir o funcionamento da válvula aórtica. Né? A estenose aórtica afeta muitas pessoas no mundo, né? Só que o tratamento básico é a cirurgia, então cirurgia cardíaca, abrir o peito. Uhum. Né? E assim, muitas pessoas não teriam condições de operar, né? De fazer a cirurgia, porque não aguentariam a cirurgia. Uhum. Assim, são aqueles casos inoperáveis. Então, assim,
é implantada a prótese. Eu não tenho dela ainda, mas eu acho que eu vou conseguir. Isso aqui é uma coleção que eu tenho, isso é uma parte da minha coleção. Eu tenho milhões de coisas na casa. Não é à toa que seu filho fica querendo Ele brincar fica, com ele essas adora, coisas, eu tenho que né? esconder isso dele. Ele fica com isso em casa. Mas assim, isso o intuito é de educativo, Calça da Barbie. Gente, como é que são as coisas, né? A gente Você vê a tecnologia, isso vem dentro de um tubo. Né? Depois ela arma. Então, isso aqui, gente, salva vidas. Isso aqui é um tratamento de aneurisma de aorta, não é endoprótese. Né? Então, assim, aneurisma de aorta, infarto, aqui, trombose de membros inferiores, entendeu? Então, assim, você tem a TAV, igual eu falei para vocês, hoje na instituição pública que eu trabalho, está começando a ser habilitada para a gente oferecer isso para o SUS. Então, assim, eu estou muito feliz que agora a gente está sendo habilitado para implantar essa prótese de TAV nessas pacientes que são inoperáveis. Né? É uma prótese que custa quase R$150 mil, nessa de TAV. Então, assim, está sendo ofertada para os pacientes do SUS. Então, assim, hemodinâmicas do SUS trabalham com a mesma qualidade de uma instituição privada. Né? Então, assim, aí você tem vários. Isso aqui, ó, é por tamanho do diâmetro da aorta do paciente. Pode dar para uma, tipo eu? Não, você não. Né? Você seria uma dessas assim, menorzinha. Tem que ser menorzinha assim, né? Graças a Deus, que eu falei, isso aqui dá para pôr um braço meu, né? Como que isso vai, né, para dentro do paciente? Gente, é muito bacana, né? Como que nossa profissão é maravilhosa e como que a gente sempre tem coisa para aprender. Olha só, quantos anos que a gente tem de formar? Jesus, né? Acho que eu tô fazendo uns 17 anos de formar. Nossa, Senhor, não precisa de fazer conta, gente, mas... Por exemplo, eu nunca tinha visto essas próteses assim, nunca tinha, nem sabia que tinha uma desse tamanho, né? E são materiais que eu levo para as aulas da pós-graduação, só que eu não levo essa maleta, eu levo uma mala de viagem. Eu tenho muita coisa, eu levo vários catéteres, fio-guia. Leva o paciente. Olha, eu tenho certeza que depois dessa exposição de brinquedinhos que a gente gosta, eu tenho certeza que um tanto de acadêmico e de enfermeiros que ainda não sabem onde quer atuar, já ficaram curiosos, pelo menos, para ir para a hemodinâmica, né? Assim, você tem, por exemplo, uma atuação do enfermeiro da hemodinâmica, se ele tiver cansado da assistência, ele pode entrar para a área técnica, para trabalhar diretamente com esses materiais na indústria. Que bacana. Para ele acompanhar os procedimentos. Aí, ó, outras possibilidades. Eu não estou nessa porque eu gosto muito da assistência, mas assim, já recebi algumas propostas para entrar na área técnica, mas eu não consigo largar a assistência. Que bom, né? Bom para os seus pacientes e para os alunos, né? Gente, eu coleciono copinho de cachaça que eu nem bebo, mas é aquele de cidade, né? O nome da cidade. A pessoa coleciona o quê? Gente, prótese. É minha coleção. Maravilhoso. Não, sua coleção é muito legal. Jefferson, parabéns. Adorei, Jefferson. Seus alunos agradecem, nossos ouvintes, podemos dizer assim, né, do nosso podcast também agradecem. Eu tenho certeza que seus alunos vão amar, né? Eles adoram quando amam a aula. Que é muito diferente, né? É muito diferente a gente dar uma aula... Mostrar uma foto só. Mostrando foto e mostrando isso. Eu lembro quando eu dava aula na pós-graduação, olha só, eu dei uma aula para enfermeiros auditores. E eu sou intensivista. E aí eu fiquei pensando, como é que eles vão saber cobrar, por exemplo, por um procedimento que eles nem fazem ideia dos materiais? E aí no hospital que eu trabalhava, eu consegui alguns materiais. Eu lembro quando eu levei um catéter de Swan-Ganz, que hoje se usa muito pouco, né? E eles nunca tinham visto. E aí eu falava assim, vocês têm que entender, por que tem que usar a bainha? Por que tem que ter o catéter? E eu levava. E a gente acha que parece que o lúdico vale só para criança, mas para a gente ensinar para os alunos faz toda a diferença. Você poder entender, por que eu tô cobrando? Por que eu tenho que cobrar um catéter desse tamanho e não do outro tamanho? Porque olha o tamanho, você tem que ver o que é para uma aorta, o que é para uma outra artéria. A compatibilidade. Então isso faz toda a diferença, gente. Para implantar um stent desse, eu preciso de lei de terapia intensiva. Isso aqui. Aí você fala, uma coisica dessa, exatamente, né? Assim, eu tenho para implantar um stent desse, são 4 profissionais especializados dentro da área. Faz assim, ó, para eles poderem ver. Vê se consegue. Aqui, pequenininho. Consegue ver na mão dele? Olha como é que é pequenininho. Aí, ó, deu pra ver. E esse é dos grandes. Então, assim, o procedimento básico na hemodinâmica é a angioplastia. Né? Eu preciso de 4 profissionais dentro da sala, 3 profissionais muito especializados, materiais de alto custo, equipamentos de alto custo. Então, assim, imagina um equipamento de hemodinâmica, que custa milhões de reais. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Muito bacana. E se a gente puder divulgar, é minúsculo, tá vendo?
Diferente. Isso é pra Parabéns. criança. Muito bem, adorei. Gostou da minha coleção? incrível sua coleção. Adorei. Legal. Eu Eu tenho certeza que despertou a curiosidade de Ah, que muita bom. gente aí, hein? Eu acho que faz toda a diferença realmente no ensino e para a enfermagem entender mesmo, né, o alcance que a gente tem, a importância de ter conhecimento técnico também, de Sim. conhecer isso, cada um, para que serve, por que é desse tamanho, por que não é. Exatamente. E assim, por exemplo, se chega um paciente, está programado de implantar essa prótese, mas o que eu preciso para implantar essa prótese? Quais condições, não só de equipamentos, mas de profissionais e retaguarda. Eu preciso de um leito de terapia intensiva, eu preciso de reserva de sangue, né? Eu posso desencadear a gente pode ter uma complicação que pode desencadear uma complicação maior lá dentro do paciente. Exato. Então tem que conhecer todo o aparato. Muito bom. Tá de parabéns mesmo. Excelente. Viu? Adorei você ter trazido a Adorei. coleção. Eu tenho Adorei. certeza que as pessoas de casa também adoraram ver isso Tá daqui. todo mundo querendo vir aqui, ó, Que eu vou fotocar. deixar em exposição. É mesmo. Olha! Bom, a gente já tá até chegando quase no final do nosso episódio. Passa rápido, hein? Nossa, não é aí, ó. demais. Muito rápido. Ainda mais quando a gente tem coisa assim, ó. Foi maravilhoso. pra distrair. E aí a gente vai pra... Com certeza a gente falou muito, né, que nós não trabalhamos sozinhos, que a gente trabalha em equipe. Você mesmo, né, já fez alusão aos nossos Sim. representantes Todos da aí, né? enfermagem. E é claro que eles também têm dúvidas e perguntas para você. Você vai poder escolher de quem você quer responder as perguntas. Dos auxiliares, dos técnicos ou dos enfermeiros? Vou pro técnico. Dá espaço pro técnico de enfermagem. Muito bem, muito bem. Vamos ver. Será que eu vou conseguir ler essa pergunta? Mandaram para mim, difícil essa. Não, é assim, alguns outros problemas técnicos, entendeu? Sim. Que a pessoa insiste em não ficar como se deveria. Vamos ver. Acho que eu consigo. A minha amiga fez uma letra que eu consiga ler. Então vamos lá. Pergunta dos técnicos. Qual é a contribuição do técnico de enfermagem na hemodinâmica? Nossa contribuição é gigantesca. Né? O técnico de enfermagem trabalha na assistência direta, sob supervisão do enfermeiro ou até ajudando o enfermeiro. E assim, o técnico de enfermagem tem que conhecer todo o que a gente falou aqui, todo o processo, o procedimento, como que é feito, o que pode acontecer, o que precisa. Eles contribuem muito, eles trabalham diretamente com o paciente. Então, eles são do lado do paciente. Então, assim, eu falo a ponta do processo, assim, a ponta, o resultado do nosso trabalho está nas mãos dos técnicos de enfermagem. Com certeza. Então, assim, eles contribuem muito, eles têm que conhecer tudo da hemodinâmica. Dá uma ideia pra gente, assim, Jefferson, numa hemodinâmica pequena, assim, né, com uma sala, um enfermeiro, normalmente quantos técnicos você tem? Tem que ter 2 ou 3. Você tem você tem um problema, a questão do dimensionamento, que é um problema, é até bom a gente estar falando, divulgando, porque muitas instituições não respeitam o dimensionamento. Isso acarreta aqui em sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga de trabalho, além de nós, da hemodinâmica, estarmos expostos aos riscos que podem ter dentro de uma instituição de saúde, infecções, contaminação com secreção, a gente tem um trabalho laboral que é complexo, que a gente tem exposição a raio-x, então a gente é exposto ao raio-x o ano inteiro. E além disso, a gente usa equipamentos de proteção individual que são pesados, que prejudicam a nossa saúde física. Então, assim, a equipe que não é bem dimensionada, se há sobrecarga de trabalho. Então, se uma hemodinâmica pequena, eu precisaria de pelo menos um enfermeiro e 2 ou 3 técnicos, pensando em 24 horas de assistência. Entendeu? Pensando em férias. Isso numa hemodinâmica menor. Né? Como que a gente calcula isso? A gente precisa saber quantos equipamentos de hemodinâmica tem nesse serviço, quantos leitos de recuperação anestésica tem e a área física. Então, são 3 fatores que interferem no dimensionamento, que muitas vezes não são respeitados pela instituição pensando em economizar. Mas você economiza para a instituição e sobrecarrega o profissional. Né? Isso gera licença de saúde. A conta chega para a instituição Com de qualquer certeza. forma. Fora a qualidade da assistência, né? Não, Que sem um certeza. dimensionamento adequado, não tem como a Não gente tem ter como. uma boa qualidade de Como assistência. que eu vou implantar um processo de enfermagem que é extremamente importante dentro da hemodinâmica se o meu dimensionamento é incompatível com o que eu preciso? Então, isso é difícil. E outra questão, como que normalmente as hemodinâmicas também trabalham com esquema de plantão, né? Sim. Porque às vezes você tem os horários, mas Comerciais. chegam pacientes, tem alguma intercorrência e tudo mais. Como é que você faz esse dimensionamento com a equipe de enfermagem, tanto com o enfermeiro quanto com os técnicos de enfermagem? Existem 2 possibilidades. Né? Primeira é aquela equipe presente 24 horas, que é o ideal.
é difícil. E eu sou porque muito a maioria das privilegiado de novo. hemodinâmicas não tem, tem. né? Não tem. Novamente, sou muito privilegiado. A hemodinâmica de trabalho, a gente tem que ter mais de 24 horas presente. Excelente. O que acontece? Algumas instituições tentam economizar, direcionando essas pessoas para outros setores, que eu acho um erro. Uhum. Por exemplo, à noite, né? Eu tenho questões que devem ser resolvidas à noite que não estão relacionadas ao paciente. Uhum. São questões para você prever e prover condições para o dia seguinte. Exatamente. Entendeu? Para a assistência ocorrer de forma tranquila. E fora se tiver uma intercorrência, né, para ser atendido. Isso. E outras instituições têm os plantões à distância. Né? Então as pessoas ficam em casa, por exemplo, quando à noite, um domingo à noite, chega um infarto agudo do miocárdio na instituição, a equipe é acionada, a equipe vem. Isso é importante a gente falar também que assim, tem resolução que fala sobre a questão do trabalho à distância da enfermagem, do enfermeiro. Se ele vai trabalhar na assistência, né, a resolução do COFEM diz e regulamenta que não pode. Você não pode ter trabalho à distância de um enfermeiro assistencial. E ele vai sair da casa dele fazer o quê? Prestar assistência. Então é uma coisa que tem que ser conversada também um pouco mais, sabe? É um pouco obscura dentro da hemodinâmica, que é muito comum o trabalho à distância. E por isso é importante a gente focar nesse assunto. Outra coisa que eu acredito que que as pessoas podem ter curiosidade e que eu não sei se tem essa diferença é em relação à remuneração. Existe uma remuneração diferenciada para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem que trabalha na hemodinâmica? Olha, sobre a remuneração, é um outro assunto delicado também, que as instituições também insistem em tapar os olhos. Né? Quando você trabalha numa situação periculosa, você tem uma adicional periculosidade. Né? Pela CLT, se você trabalha de CLT, você tem uma adicional periculosidade que corresponde a 30% do salário base. Mas em muitas hemodinâmicas não se paga isso, paga só a insalubridade, que ela pode ser paga em cima do salário mínimo. Sim. E dá uma diferença muito grande. Então, vocês conseguem entender isso, né, gente? Periculosidade é 30% sobre a periculosidade, né? 30% sobre o salário. A insalubridade é 20% sobre o básico. Sobre o mínimo. Sobre o mínimo. E isso faz uma diferença muito grande, né, no valor de recebimento. Muito grande. E é importante que a gente tenha conhecimento sobre essas coisas, inclusive para ver se o local onde a gente trabalha tem essa condição assegurada de forma correta. E assim, quando você pega, se você trabalha na CLT, carteira assinada, tá claro, é preto no branco, tá? Situações periculosas te geram esse direito. E o primeiro exemplo lá no CLT falando sobre situações perigosas é a radiação ionizante. Então, assim, que é o que a gente é exposto. Mas a enfermagem, ela não atua manipulando o equipamento. Você não deve, para você receber esse direito, você tem que estar exposto a essa situação de forma regular. Para eu trabalhar na hemodinâmica, eu preciso usar um EPI de chumbo, 10 quilos. Então, por quê? Eu não sou exposto à radiação? Se eu não fosse exposto, eu não precisaria usar. Tem um equipamentozinho que chama dosímetro, que mede a minha radiação. Eu sou obrigado a usar aquele dosímetro. Exatamente. Se eu não sou exposto, por que eu devo usar? Então, assim, a enfermagem é exposta. Sim. A gente tem que saber cobrar e correr atrás dos direitos. E uma outra coisa para a gente também deixar claro para quem está assistindo, que o RT do serviço de hemodinâmica precisa ser especialista. Tem que ser especialista, Na área, né? Tem que ser especialista em hemodinâmica ou cardiologia. Né? Porque, assim, o RT ele vai direcionar o trabalho assistencial e gerencial. Né? Na instituição que eu trabalho, eu sou RT e também trabalho na assistência, né? Da hemodinâmica direto. Dedico uma parte do tempo para a responsabilidade técnica. Junto aqui ao Corém. Isso mesmo. Excelente. Gente, foi maravilhoso. Passou rápido. Nossa, não é? Passou muito rápido. Passou mais rápido que da outra vez. Passou, né? Tá achando. Marcar o terceiro episódio. Opa! E ó, só pedir. Podem pedir, pode pedir para ele voltar. O terceiro vai ter demonstração prática. Opa! Excelente. Muito bom. Eu acho que as pessoas vão se interessar mais pelo assunto, principalmente depois de ver aqui, né, a sua exposição maravilhosa. Então, quem tiver interesse, o Jefferson vai deixar para a gente agora, por favor, uma mensagem para os nossos ouvintes e vai deixar também a rede social dele, porque aí vocês vão entrar lá e vão ver o trabalho que ele faz e as postagens lá sobre hemodinâmica, ó, top, vídeos. Não, Jefferson? Muito. Aquilo ali, na verdade, é o meu desabafo. Né? Porque eu ficava agoniado com aquele monte de coisa na minha cabeça. Eu tinha necessidade de... Agora tem um espaço. Tem um espaço agora para isso.
Mas assim, a mensagem que eu deixo assim, o conhecimento abre portas. O que vocês fizeram aqui, vocês abriram portas, o porém, para mostrar a hemodinâmica, né? Falar sobre a hemodinâmica. E você aprofundar no assunto, estudar, conhecer, vai te abrir portas para outras oportunidades, vai te abrir portas dentro da sua instituição. O conhecimento vai fazer com que você adquira espaço. Você ganha espaço com conhecimento, né? Você não vai querer impor na força que as pessoas te ouçam, entendeu? Então, é isso que eu deixo para vocês, sabe? O conhecimento abre portas. Excelente. Né? Sua E rede suas social? Minha redes? rede, Suas eu redes? tenho um Instagram, enfermagem_intervencionista. Eu falo sobre hemodinâmica, sobre tudo de hemodinâmica, focado na enfermagem. E não no foco só do trabalho técnico lá dentro da hemodinâmica, mas o impacto que a hemodinâmica pode dar em outros setores, que trabalha na terapia intensiva, trabalha no pronto atendimento, na enfermaria, né? Eu falo tudo sobre hemodinâmica lá. Então, assim, aconselho vocês, quem quiser, e deixa o recado. Quem quiser conhecer mais de hemodinâmica, pode nos seguir que eu vou falar muito sobre hemodinâmica. Excelente, excelente. E antes que a gente finalize esse episódio, vamos lembrar todo mundo que está aqui com um episódio desse, não pode esquecer de curtir, de comentar, né? E de indicar o nosso podcast para mais e mais colegas da enfermagem, para que as pessoas conheçam, né, sobre as diversas áreas da enfermagem e possam ter o acesso que vocês também estão tendo. Olha que privilégio ter o acesso ao Jefferson. Isso mesmo. Muito obrigada, Jefferson, mais uma vez por você estar aqui conosco, por ajudar a esclarecer, elucidar e tirar a curiosidade de muitas pessoas que eu tenho certeza que tinham sobre hemodinâmica. E eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse episódio vai saber muito mais de hemodinâmica, né, a partir de hoje. Muito obrigada. Isso mesmo. Segue lá, @enfermagempod no Instagram. Para aí, curte, comenta, compartilha esse episódio para toda a enfermagem ficar sabendo dessa área maravilhosa e em crescimento cada vez mais para a enfermagem. Entra lá também no Spotify, se você quiser ver pelo Spotify os episódios do nosso podcast. Então, é isso. Maravilhoso. Eu tenho que agradecer, Jefferson, mais uma vez, porque cada vez que a gente senta para conversar aqui, surgem novidades, assuntos novos, muito conhecimento. E foi maravilhoso, não é não, Ana? Vamos então nos despedindo? Infelizmente, né, Lu? Isso mesmo. Não dá pra gente ficar aqui o dia inteiro papeando sobre hemodinâmica, mas se vocês quiserem ver o Jefferson de novo, só escrever aí nos comentários, traz o Jefferson de novo, eu tenho mais perguntas aí, ó. E ele volta. Hoje nós tivemos aqui a participação de um enfermeiro que faz toda a diferença para a nossa enfermagem, para assistência, para gestão, para os seus pacientes, para as suas equipes. E aí eu queria deixar só uma reflexão para vocês antes da gente finalizar. Se você quer que algo modifique, né? Se você quer ver a mudança, seja a mudança. Comece por você. Maravilhoso. E assim encerramos, então, mais um Enfermagem Pode!